Ok, Liberado, Helena? Portela? Obrigada. Obrigada, Marcos, Rebeca. Um prazer estar aqui com Francisco Borba também, todas e todos. Eu me chamo Elaine, como o Marcos já iniciou. Sou natural de São Paulo, onde ainda vivo. Sou economista, gestora e educadora. Há 4 anos eu faço parte do MPPU Nacional, Movimento Político pela Unidade. O MPPU nasceu em 1996 em Nápoles, na Itália. É uma rede mundial que congrega o empenho político de pessoas de variadas tendências políticas, que em todo o planeta assumiram o ideal de fazer da política um meio para tornar a humanidade uma única família. Para o MPPU, a política é o amor dos amores, quando recolhe, na unidade de um projeto comum, a riqueza das pessoas e dos grupos, consentindo a cada um realizar livremente a própria vocação. Quando suscita colaboração, fazendo as necessidades interagirem com os recursos, as demandas com as ofertas e fortalecendo a confiança recíproca. Dessa maneira, nós acreditamos que a política deva ser compreendida e atuada como uma função de amor coletivo. A função do amor na política é aquela de criar e proteger as condições para que todos os outros amores, individuais e coletivos, se desenvolvam com dignidade. Esse conceito da política que sustenta nosso horizonte, essa nossa utopia, é o mesmo que carregamos em nossos corações, que apaixona e movimenta todas as nossas ações. Mas para que a política se realize efetivamente como o amor dos amores, que é a nossa proposta, o Movimento Político pela Unidade acredita e atua a fraternidade como um princípio político. Não se trata de um algo a mais na política, mas a sua substância, a sua essência, a alma com a qual devemos abordar todos os problemas. A fraternidade, por definição, requer o diálogo entre todas as diversidades, requer o apreço e trabalho para manter e fortalecer a democracia, o trabalho para a redução das desigualdades e a ampliação das oportunidades para todos, e que seja atuada com a riqueza que a originalidade dos diversos grupos e posições políticas pode expressar. Do contrário, não seria fraternidade e não seria universal. Através da fraternidade, a política adquire o seu verdadeiro sentido, de serviço à comunidade, em que todas as pessoas se sentem corresponsáveis, sujeitos ativos em construir o bem comum, o bem viver para todos os povos e também os demais seres vivos da casa comum. Para o MPPU, a fraternidade não é apenas o objetivo, o princípio da política. Ela é também o seu método, ou seja, o modo com o qual a política se realiza. E para que isso aconteça, o MPPU propõe a arte de amar como uma proposta de vida ao político e da política em geral. A arte de amar, que na sua essência e atuação cria relacionamentos, gera fraternidade, nos impulsiona a usar, cuidar das pessoas, dos espaços, serviços públicos, da natureza, da casa comum. A arte de amar através das ações e relacionamentos das pessoas que atuam na função política, se realiza quando esse amor ama todas as pessoas, toma a iniciativa no amor, nos leva a amar aquele que se apresenta como um adversário político e nos leva a ter empatia com quem está ao nosso lado, com quem habita a mesma cidade, especialmente aquelas pessoas que mais sofrem as dores desse nosso tempo. Nessa perspectiva, nós incluímos a opção pelos que estão em situação de necessidade e exclusão. De fato, a política como amor dos amores tem o bem comum como a sua consequência. Ela compreende a efetivação da igualdade entre todas as pessoas, o que pressupõe a construção de processos de inclusão social, de política e cultural. E de todos os que, por questões históricas e estruturais, ainda não têm a sua dignidade humana garantida. Durante essa experiência de 26 anos, desde a fundação do MPPU no mundo, estamos aprendendo a importância de trabalhar em rede, também com a sociedade civil organizada, que realiza trabalhos essenciais nas comunidades e que consegue dar visibilidade a inúmeras demandas sociais
que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Juntos, nós acreditamos que podemos nos lançar nesses inúmeros desafios que os tempos atuais nos pedem. Nós sonhamos construir elos entre a sociedade civil e os políticos, propondo soluções necessárias, fraternas e transformadoras, que nos impulsione a um trabalho de corresponsabilidade. As muitas experiências vividas por tantas pessoas que fazem parte desse espaço de fraternidade, que é a rede do MPPU no mundo, demonstram que a vivência da arte de amar na política não apenas propõe e sustenta o verdadeiro significado da política como o amor dos amores, na sua prática e horizonte. Essa é a alma dessa experiência, que faz surgir um novo sujeito político, o político da unidade. O político da unidade não é outro senão a pessoa que vive a arte de amar na política e, portanto, vive a fraternidade universal como princípio político no seu cotidiano, no seu ser e agir no espaço político junto com tantas pessoas. O MPPU, que é essa rede de pessoas que no mundo deseja viver esse desafio, se coloca como esse espaço de encontro, diálogo, trabalho para sustentar essas vivências, nos permitindo um aprendizado coletivo, político, fraterno, e que constrói uma sociedade mais equânime todos os dias. Então, um abraço em cada um, e cada um, obrigada pelo espaço. Obrigada, Elaine. É sempre muito bom, né? E dá esperança ver que tem gente que não desiste diante dos cenários difíceis e segue buscando fazer a diferença. Que acreditar que a mudança é possível é sempre o primeiro passo para realizar. A gente está bem ciente, no entanto, né, que o ser humano, Obrigada, quando ele não compreende que ele se realiza ao doar-se ao próximo, ele passa a desejar mais o interesse pessoal do que o interesse coletivo, né? E na política, isso se reflete no abandono do compromisso com a coisa pública para satisfazer apenas o seu interesse, né? Tornando-se capaz, né, como a gente sabe, de deturpar a verdade, de iludir, de mentir, de até se utilizar da fé e dos princípios religiosos, né, dos valores que as pessoas têm, para se promover, para promover a riqueza, a fama, o poder. E é importante destacar, né, que a isso todos estamos suscetíveis, né, acreditar nesses discursos, né. Acreditar nesse discurso e, às vezes, também de assumir esses discursos, né? De Assumir protagonizar também. esses discursos, né, Rebeca? Sim. E, assim, a gente, como diferenciar esses que assumem o papel de, entre aspas, um falso profeta, né? Que diz uma coisa e que, na verdade, quer dizer outra, que faz outra, né? Para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente quer convidar o professor Francisco Borba, que vai iluminar a nossa discussão sobre os princípios irrenunciáveis na política fraterna. O professor Francisco Borba é sociólogo e biólogo, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC São Paulo, Centro de Estudos Interdisciplinares dos Problemas do Mundo Pós-Moderno e Globalizado, à luz da doutrina social da Igreja Católica. Bem-vindo, Francisco. E antes Obrigado, da gente passar a palavra para o seu professor, só um detalhe. Quem tiver perguntas para o professor Francisco, coloque, por favor, no chat, porque a gente vai reunir essas perguntas. Como o tempo hoje é curto para todos, né? A gente vai buscar sintetizar essas perguntas e algumas poucas perguntas para que ele possa nos responder depois, tá? E a gente quer convidar todo mundo a se sentir livre para se expressar, também aí no chat, praticando desde agora, no entanto, né, o respeito e a abertura a quem pensa diferente. Então, escutar até o fim, né? Se esforçar para entender o raciocínio do outro antes de responder, não apenas vociferando palavras de ordem, né? Então, que esse chat seja um momento de diálogo também para nós. Com o senhor a palavra, professor Francisco. Obrigado, gente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão participando desse encontro. Eu sei que, sempre digo, é muito mais cansativo escutar do que falar. Então, eu agradeço muito a vocês por estarem me dando a honra de poder falar para vocês.
Além disso, eu queria agradecer particularmente ao pessoal que organizou todo esse evento e está fazendo todo o trabalho aqui para garantir que isso aconteça. Ok? Bom, gente, o meu tema aqui são os princípios irrenunciáveis na política. Essa ideia de princípios irrenunciáveis aparece numa nota doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé, lá em 2002. O problema naquela época que estava sendo percebido é que os católicos estavam, digamos, um pouco perdidos na política, particularmente no contexto europeu. O que nós chamamos de relativismo, principalmente nos temas éticos, questão de casamento, aborto, essas coisas, estava sendo muito atacado, inclusive com muitas dúvidas dentro da comunidade católica. E os grandes partidos católicos, as democracias cristãs, estavam em crise. A democracia cristã italiana havia acabado fazia cerca de 10 anos, e até então os católicos italianos não sabiam muito bem como se entender na política. Em cima, então, dessa realidade, a Congregação para a Doutrina da Fé faz uma nota doutrinal sobre política, e dentro dessa nota eles colocam a ideia dos princípios irrenunciáveis, que naquele contexto estavam muito ligadas às questões éticas, às questões comportamentais dentro da política. Aquilo que normalmente hoje aqui no Brasil a gente considera temas do espectro conservador na política, ou seja lá como a gente quiser chamar isso, mas só para vocês entenderem. Agora, mesmo que o contexto nosso hoje, Brasil 2022, é muito diferente de Europa 2002, essa ideia dos princípios irrenunciáveis ainda é bastante útil, bastante eficaz para ser empregada se a gente consegue usá-la bem. E é isso que eu queria tentar ajudar vocês a entender o que são esses princípios irrenunciáveis e como eles se aplicam na realidade nossa de hoje, que é uma realidade muito própria, muito particular desse momento histórico. A ideia central dos princípios irrenunciáveis é que existem alguns princípios aos quais os católicos não podem renunciar na vida política. Sejam eles os eleitores ou sejam os políticos eleitos. É importante entender que os princípios irrenunciáveis não são só princípios para você decidir em quem votar. São princípios para orientar a sua vida política como cidadão e como político eleito durante todo o tempo. Ok? Aí, mais eu diria do que o relativismo, que era uma questão que era e é uma questão cultural e que estava muito presente naquele momento, os princípios irrenunciáveis me parece que se opõem muito mais a uma coisa que talvez você já tenha ouvido falar como realismo político. Quando eu era jovem se chamava Realpolitik, usando uma expressão alemã, que considera que a luta pelo poder é a orientação básica para todo o trabalho político. Fazemos política para chegar ao poder. E se nós chegarmos ao poder, nós vamos resolver absolutamente todos os problemas que nós temos, porque nós somos os bons, nós somos os bem-intencionados, nós somos os inteligentes, então nós, tendo poder, garantidamente faremos tudo andar certo. Só que para nós termos o poder, nós temos que abdicar de certos princípios éticos, porque o que interessa na luta pelo poder é fazer alianças, conseguir parceiros fortes, se fortalecer, às vezes, nem que para se fortalecer eu tenha que, não digo mentir, mas distorcer um pouquinho a realidade, sabe? Uma coisinha assim, sutil, discreta, dizer que o inimigo é muito mais maldoso do que é, ou muito mais cretino do que é, umas coisas perdoáveis, a questão é chegar no poder. Contra essa visão que chegar ao poder é tudo, e qualquer princípio ético, qualquer princípio de construção do bem comum pode ser sacrificado
em nome da chegada ao bem comum, é que existe, chegada ao poder, porque é o poder que vai garantir o bem comum. Em oposição a isso, existem os princípios irrenunciáveis, que dizem: o tempo todo você nunca pode abandonar aqueles ideais que norteiam a sua vida e o seu trabalho político de construção do bem comum. Os fins não justificam os meios. Essa seria, talvez, a frase síntese para os princípios irrenunciáveis. Pois bem, agora, vocês talvez já tenham ouvido falar dos princípios irrenunciáveis com um outro nome, que é o nome de princípios inegociáveis. Eu não gosto desse nome, apesar dele ter ficado muito comum numa certa época, porque a política é a arte da negociação. Então, como é que você vai ter um princípio que é inegociável? Significa, um princípio inegociável é um princípio que se impõe pela ditadura, que se impõe pela força. Não tem muito sentido essa interpretação grosseira de princípios irrenunciáveis como inegociáveis. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: um princípio irrenunciável é um princípio que você pode negociar com ele, mas você não pode abandoná-lo negociando por alguma outra coisa. Por exemplo, um político pró-vida pode fazer uma negociação na qual ele opta, sabendo que vai perder mesmo, não tem outro jeito, que só seja aprovado o aborto até o 3º mês. É melhor ter o aborto até o 3º mês do que ter o aborto até o 9º mês. Tá, então, ele fez uma negociação para conseguir isso que para ele é importante, que é diminuir os acidentes, as catástrofes, as desgraças que aconteceriam com o aborto até o 9º mês. Bom, agora, ele não pode relativizar, criar uma lei pró-aborto, se ele é pró-vida, simplesmente porque assim ele vai construir a maioria parlamentar na Câmara e vai ganhar depois as outras votações. Ou porque ele quer trocar. Eu voto a favor do aborto e vocês votam numa lei de privatizações que eu estou querendo aprovar. Não, esse tipo de negociação é que não é possível se você quer ter uma conduta política ética, moralmente aceitável, segundo a ideia dos princípios irrenunciáveis. Bom, existem muitos princípios irrenunciáveis na política. O próprio documento, ele exemplifica princípios. Ele não diz que ele está esgotando o tema dos princípios irrenunciáveis. Eu até vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Porém, ele lista 5 princípios que, naquele momento no qual o documento estava sendo escrito, eram os princípios que estavam mais em discussão dentro da sociedade europeia daquele momento. Ok? Então, veja, são princípios muito importantes, mas princípios que estavam em discussão. Podem haver outros que não estavam contemplados. Eu vou dar exemplo daqui a pouco. Os 5 princípios irrenunciáveis que constam desse documento, dessa nota doutrinal, são o direito à vida, a proteção e a promoção da família, 2. 3, a liberdade, em particular a liberdade religiosa e a liberdade de educação. 4, a economia a serviço da pessoa, que nós hoje, na América Latina, normalmente chamaríamos de opção pelos pobres. E 5, a construção da paz. Observem que justiça e honestidade não estão nessa lista. Isso não quer dizer que não é um princípio que o político tem que ser honesto, não pode ser corrupto, e a justiça não pode ser relativizada só porque não está nessa lista de 5 princípios. É que naquele momento, quando o documento foi escrito, ninguém estava colocando em discussão se os políticos tinham que ser honestos ou não, se as leis tinham que ser justas ou não. Por isso que não foram contemplados. Num outro momento, pode acontecer
eu diria, talvez no contexto brasileiro de hoje, a honestidade estaria entre os princípios irrenunciáveis obrigatoriamente. Agora, uma coisa complicada. Então, nós temos esses princípios irrenunciáveis. Mas será que tem um político que vai seguir esses 5 que eu listei e mais os outros que a gente poderia encontrar? Políticos são seres humanos como qualquer um de nós. São todos falíveis. Partidos políticos são agremiações de seres humanos falíveis. Portanto, têm mais chance ainda de serem falíveis do que os próprios políticos individualmente. Então, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja nos alerta que nós nunca vamos encontrar o político perfeito, o partido perfeito, em função da construção do bem comum. Todos eles estarão mais perto ou mais longe de um ideal. Também não existe ninguém que nós não possamos dizer, vamos conversar e vamos ver o que ele pode nos dar de bom. Assim como nós não podemos dizer, esse aqui vai fazer tudo bem e nós podemos fechar os olhos porque ele é perfeito. Isso não vai existir. Assim, o que nós precisamos sempre é procurar os melhores candidatos, as melhores propostas, sabendo que não serão os candidatos perfeitos, nem as propostas perfeitas, e ajudarmos-nos todos juntos, tanto os políticos eleitos e nós aos políticos eleitos, como nós entre nós, a sermos cada vez melhores, a corrigirmos nossas propostas, nossas condutas, sempre que a gente perceber que a gente não está fazendo exatamente aquilo que a gente considerava o justo, o certo, aquilo que Deus gostaria de nós, se somos pessoas religiosas. Agora, para fazer isso, agora tem uma coisa que é muito... Alô? Se para podermos trabalhar dentro dessas ideias, sabendo, então, que nós nunca vamos ter o político correto, nós vamos estar sempre num trabalho, tá ok? Nós temos que perceber que os princípios devem ser aplicados todos juntos. A doutrina social da Igreja insiste muito no fato de que a realidade é única, é uma totalidade. Nós não podemos fragmentá-la em dimensões diferentes, em problemáticas descoladas umas das outras. Precisamos ter uma visão integral dos princípios irrenunciáveis. Por exemplo, o nosso projeto de doutrina social da Igreja no Núcleo Fé e Cultura, faz até uma propagandinha rápida, vocês encontram tanto no Instagram quanto no Facebook, nós chamamos de olhar integral, justamente por causa disso. Tem que ser um olhar integral sobre toda a realidade, reunindo todos esses princípios juntos. Mas como é que nós vamos trabalhar com tudo isso juntos? Sem dúvida é muito difícil. Porém, se nós pensarmos hoje na realidade brasileira, eu creio que tem 2 desses princípios que eu listei acima que nós temos que pensar os 2 juntos. Se a gente consegue trabalhar com essas 2 ideias junto, a gente vai conseguir uma integração, uma visão mais harmônica e todas as outras coisas vão aos poucos tomando um lugar adequado. Quais são esses 2 princípios? Um é o direito à vida, que inclui a bem conhecida condenação ao aborto e à eutanásia. Quase todos os católicos já ouviram hoje em dia, eu creio. Mas também, atenção, o combate à fome, o combate à pandemia,
a segurança dos cidadãos num país onde se morre barbaridade por violência. Tudo isso é princípio de direito à vida. E a gente tem que lutar contra todas essas ameaças à vida que estão aí presentes. O segundo princípio irrenunciável, que tem que ser sempre visto junto com esse do direito à vida, é a economia a serviço da pessoa, que diz respeito, para nós hoje em dia, aqui na linguagem mais comum da Igreja Latino-Americana, a opção preferencial pelos povos. E eu quero lembrar para vocês que São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, os três insistem que a opção preferencial pelos pobres é uma opção evangélica irrenunciável. Não é uma questão ideológica de um partido, de um grupo ou de outro. Pois bem, o perigo que a polarização ideológica que nós vivemos hoje nos tem trazido é a ideia de que esses dois princípios são um deles é um valor cristão e o outro é discurso ideológico do lado oposto ao nosso. Se você é petista, a opção pelos pobres é o valor cristão, a discussão de aborto, eutanásia e companhia é discurso ideológico da direita. Se você está apoiando o Bolsonaro hoje, você vai dizer que o direito à vida é fundamental, que não se pode permitir o aborto, não se pode permitir a eutanásia, e essa questão de opção pelos pobres é que está instrumentalizada pela esquerda, está totalmente fora da realidade. A gente tem que entender que não é assim. Para a doutrina social da Igreja, os dois são princípios fundamentais e irrenunciáveis. E nós temos que perceber que pode sim haver instrumentalização ideológica partidária dos dois princípios. Então, os dois princípios têm que ser seguidos e, em relação aos dois, nós temos que estar sempre nos perguntando se não está havendo uma instrumentalização ideológica desses princípios. Porque isso pode acontecer mesmo. Tá ok? E, atenção, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Um dos contra-testemunhos mais danosos que os cristãos podem dar para o mundo não cristão, para um ateu, para uma pessoa de uma outra religião, é defender apenas aqueles princípios irrenunciáveis que nos são simpáticos e abandonar os outros. Fatalmente, quem é muito afetado por aquele princípio que nós deixamos de lado vai dizer que nós somos hipócritas, que os valores cristãos são cínicos. É o contra-testemunho por excelência e a perda da autoridade moral que o cristão poderia ter para ajudar na construção do mundo melhor. Então, sempre ter uma visão integral, sempre manter todos os princípios presentes. E aí surge novamente o problema, vocês vão me perguntar, mas e quando parece que um candidato defende um princípio e é totalmente contrário ao outro? O que a gente faz? Vejam, eu sempre gosto de citar o exemplo de um intelectual católico conservador norte-americano chamado Russell Kirk. Ele foi um dos mais importantes, um dos católicos mais influentes na política norte-americana do século XX, sem nunca ter sido político, ele era um pensador, mas influenciou muito o pensamento conservador norte-americano católico. Bom, lá nos Estados Unidos,
existe sempre um problema. Quem é republicano, o Partido Republicano, normalmente é pró-vida, mas é pró-vida, mas também é pró-guerra, é pró-armamento, é contra a imigração, acha que defesa do meio ambiente é besteira, etc. Quem é democrata defende o meio ambiente, defende a imigração, se diz contra a guerra, se diz contra a posse de armas, mas é a favor do aborto. E isso virou um problema grave para a igreja norte-americana. Por quê? Como é que faz? Você vai ser republicano ou vai ser democrata? Nos dois lados, alguma coisa está errada. Por quê? Por que eu estou citando esse Russell Kirk? Ele sempre, o tempo todo, ele fez questão de se posicionar como republicano, mas condenar a guerra, defender os migrantes, ter uma posição política que era orientada pelos princípios, por isso que nós hoje estamos chamando aqui de princípios irrenunciáveis. No tempo dele eles não usavam esse termo, mas por princípios éticos, por princípios de construção do bem comum, e não interessava. Se o partido dele estava errado, ele era o primeiro a dizer que o partido dele estava errado. Ele dizia, a ideia dele era, antes que o meu adversário diga que o meu partido está errado, eu vou dizer, para manter a coerência moral e a autoridade moral para defender as minhas bandeiras e condenar as bandeiras que eu acho erradas. Mas aqui a gente vai ver no Brasil que, depois que você se identificou com um candidato, parece que ele virou nosso senhor na terra. Ele é incapaz de errar. A gente... mas porque se eu falar que ele está errado, vou estar dando vantagem para o meu adversário, eu não posso fazer isso. Isso é a negação dos princípios irrenunciáveis. É pensar que um pragmatismo político, uma luta pelo poder, justifica que nós nos esqueçamos dos princípios éticos universais que deveriam orientar a política para a construção do bem comum. Uma última coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, porque então a primeira coisa, os dois candidatos, nenhum deles é perfeito. Vai ter que haver um discernimento pessoal, tá ok? Porque também é importante dizer uma coisa. O fato de um candidato dizer que ele é a favor dos pobres, é pró-vida, é isso, é aquilo, não garante que ele seja. A gente às vezes fala, fulano não pode votar em tal pessoa porque tal pessoa se declara contra os princípios da doutrina social da igreja e tal outra se declara a favor dos princípios. Mas eu posso dizer, olha, não acredito que é verdade quando ele se declara a favor dos princípios da igreja. Acho que ele é hipócrita. É um direito moral e nós não podemos dizer que o nosso irmão de fé não está seguindo a igreja porque ele acredita que o candidato é hipócrita. Acreditar na moralidade do candidato não é princípio de fé para ninguém. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa relativização, não é relativismo, é a justa relatividade das coisas humanas em relação à escolha do candidato. Mas, além da gente saber que a gente vai ter que discernir e que provavelmente todos os candidatos vão exigir de nós um trabalho maior depois. Porque, veja, eu votei num candidato que era a favor do aborto. Eu tenho agora o compromisso de lutar muito mais para que o aborto não seja aprovado no Brasil ou não seja ampliado no Brasil. Por quê? O adversário do meu candidato já sabe que já perdeu. Quem vai ter força para fazer o meu candidato mudar de posição sou eu que votei nele.
Se o meu candidato tem uma posição que eu acho que não é adequada em termos de justiça social, eu tenho que ir lá e cobrar dele justiça social, porque sou eu que vou convencê-lo que ele tem que mudar o comportamento dele. E se vocês virem a história política recente do Brasil, vocês vão ver vários casos de políticos, presidentes, candidatos a presidente, que mudaram o seu discurso, o seu posicionamento político, porque as bases partidárias, as bases eleitorais dele, os forçaram a ter uma conduta diferente. Então, isso aí é uma obrigação que a gente tem que ter quando a gente faz uma opção partidária. Não é perfeito? Não é. Mas eu tenho que continuar lutando pelos princípios irrenunciáveis. Por último, a gente tem que sempre lembrar que o presidente, o governador, não faz a política sozinho. O legislativo é muito importante. E é no legislativo que nós vamos encontrar mais gente afindo às nossas posições, gente que pode ir lutando junto conosco para construir um Brasil melhor e para garantir que todos os princípios irrenunciáveis um dia sejam respeitados na vida do nosso povo. Gente, basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora eu passo para o pessoal para continuar aí na dinâmica do dia. Deixa eu ver. Professor, muito obrigado. A gente agradece muito, a gente está muito feliz que o senhor tenha aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Percebe que foi uma escolha muito acertada, né? Ter o senhor aqui com a gente. A gente teve muitos comentários no chat. Como nosso tempo é curtinho, a gente não vai conseguir ver todos, mas eu vou citar alguns aqui, né? Excelente delimitação do problema da polarização em contraposição aos princípios irrenunciáveis, né? Alguém comentou assim também: preocupa-me o grau de intolerância e falta de diálogo que vivemos nesses tempos de hoje com a polarização da política. Como cristãos, somos chamados a ser pontes, a ser luz. Destacando, né, gente, que nem todo mundo que está aqui talvez seja cristão, né, católico. Inclusive, o movimento político pela unidade ele é aberto a todas as pessoas, né? Mas é muito importante também, respeitando a laicidade do Estado, a gente assumir a nossa posição pessoal, né? Acho que dar o testemunho da espiritualidade de cada um é fundamental, né? Acho que essa é a liberdade religiosa. Dar um alô também especial para o Eliseu, que está lá em Maués, com alguns dos seus estudantes da universidade, né? Em Maués, no Amazonas. Eu consegui reunir 3 perguntas aqui, professor, e aí eu vou fazer as 3, e aí se o senhor puder responder em bloco, aí mais uns 10 minutinhos, né, para responder. Então, a primeira foi assim: o Benequiaro perguntou: A mala pequenininha está aqui? professor, como ingressar com o verdadeiro espírito cristão neste mundo político, onde o interesse ao poder e a vaidade falam mais forte? Como ingressar com o verdadeiro espírito cristão neste mundo político, onde o interesse ao poder e a vaidade falam mais forte? A segunda pergunta, foram 2, na verdade, do Acácio, que ele perguntou assim: a ecologia integral seria um princípio irrenunciável? Quando a prática política é negação da vida na sua integridade, quando uma prática de destruição ambiental é negação da vida? E a Márcia Charré perguntou assim: não seria a defesa da casa comum um princípio acima da economia e até da vida, porque contém a vida? Com o senhor, professor. Tá. Acho só uma coisa, professor, antes de o senhor falar, pedir para o pessoal fechar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto e atrapalha um pouco a escuta. Obrigado. Eu diria para vocês, começando pela questão da casa comum,
eu não gosto da ideia de um princípio maior do que outro, porque isso gera depois uma desculpa política, ideológica, para você não levar em consideração alguma coisa. Não, isso é mais importante do que aquilo, então eu não preciso levar aquilo em consideração. Isso acontece com muita frequência na prática. Eu diria que todos os princípios têm que ser considerados como fundamentais e reunidos. O que você poderia dizer, Elaine, a casa comum não seria um princípio integrador de todos os outros, porque tudo acontece dentro da casa comum? Eu acredito que poderia ser, sim. O único problema, quando a gente começa a trabalhar com grandes princípios integradores, é que a gente perde frequentemente a capacidade de discernimento das coisas pequenas. Foi um grande problema, por exemplo, da esquerda do século XX, que dizia que todos os problemas eram do capitalismo. Só que só tem um jeito de você resolver, se todos os problemas são do capitalismo, só tem um jeito de você resolver o problema. É destruir o capitalismo e criar uma outra sociedade. Só que nenhum modelo de outra sociedade conseguiu resolver o bem comum se livrando do mercado. E onde há mercado, há capitalismo. E aí você fica muito... A esquerda perdeu muito tempo se debatendo nessas questões porque tinha essa visão holística que tinha que resolver tudo. Não é? E hoje a gente sabe as micro-revoluções, as pequenas transformações do cotidiano é que fazem as grandes transformações da sociedade. Então, você pensar na casa comum como um princípio integrador me parece ótimo, desde que você não perca nunca de vista, que os outros princípios não são menos importantes, são apenas princípios que podem ser integrados na casa comum, e o fato de você integrar todos os princípios num único, chamado casa comum, não te livra da necessidade de encontrar respostas pontuais para os pequenos problemas. Tá ok? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, desculpe, a segunda pergunta, vocês podem retornar para mim? Qual que era? Repito, sim. Está muito nesse mesmo caminho, né, professor? Exato. A ecologia integral seria um princípio irrenunciável? E ainda, quando há uma prática de destruição ambiental, isso é uma negação do princípio da vida? Veja, as duas coisas são verdade. Nós poderíamos perfeitamente colocar a preservação do meio ambiente, da conservação da casa comum, como um princípio irrenunciável, porque hoje não dá, desculpe dizer se tem alguém aí que vai ficar chocado com isso, mas se você quer seguir a tradição mais clássica do pensamento católico e cristão, o pensamento católico e cristão é realista. E a ciência é o nosso instrumento mais preciso para entender a realidade hoje. E a ciência mostra que o equilíbrio atmosférico, a biosfera está em perigo. Então, manter a casa comum é um princípio irrenunciável, sim. Agora, quando a degradação do meio ambiente é um princípio irrenunciável, está contra a conservação da casa comum. Sempre que você não pensa numa sustentabilidade a longo prazo. Os seres vivos, os animais, melhor, desculpe, todos os animais precisam matar outros seres vivos para sobreviver. Sejam plantas, sejam animais, você não sobrevive
Nenhum animal até hoje, por mais que, inclusive, que a tecnologia humana tenha evoluído, nenhum animal consegue viver sem matar outros, plantas ou animais. A única possibilidade para a gente viver é matando outros animais e plantas. Então, isso é irreversível. Agora, o problema é que você tem que manter o ciclo da vida girando. Tem que haver uma sustentabilidade que faz com que a vida possa se reconstruir. Só um parênteses aqui de uma historinha bonitinha que eu acho que pouca gente sabe. A base da ecologia é um livrinho do Lamarck chamado A Economia da Natureza, que ele escreveu porque ele tinha feito o sistema de classificação dos animais e das plantas. E com isso ele tinha colocado cada bicho, cada planta numa gavetinha, gênero, espécie, família, etc. Mas ele disse, mas Deus não fez os seres vivos todos em gavetinhas separados, ele fez todos eles juntos. Então eu tenho que entender, ele era um homem muito religioso, por que Deus fez todos esses seres vivos tão diferentes juntos, comendo, se matando, se enfrentando, cooperando? Por que essa coisa? E ele chega à conclusão que Deus fez todos os seres vivos diferentes para que cada um permitisse a existência do outro. Mesmo, ele tem várias teorias, mesmo o predador ajuda a população de presas a se manter equilibrada ao longo do tempo. Então, as presas precisam do predador. Se não houvessem predadores, as presas, a população de presas, cresceria demais e haveria superpopulação e uma desgraça. Então, o princípio é esse, é manter as coisas sempre existindo, mantendo a sustentabilidade da natureza. Por último, a pergunta de como é que a gente entra nesse mundo. Eu diria para vocês que a gente não entra nesse mundo da política. É esse mundo da política que entra na gente. O nosso compromisso é com a construção do bem comum, que não é uma abstração, bem comum. Bem comum é o bem de cada um de nós, é o bem de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que a gente encontra todos os dias, ou sem teto que está dormindo na calçada, ou o rico que não sabe o que fazer com o dinheiro dele e vive frustrado. Bem comum é o bem de cada uma dessas pessoas. E o Papa Francisco lembra, de um modo muito preciso, que o bem comum começa se construindo o bem dos últimos, dos que mais sofrem. Quando a gente se coloca dentro desse processo, a política entra dentro da gente. Alguns, quando a política entra dentro deles, eles acabam percebendo que tem um caminho de participação partidária, eleitoral, etc. Outros não, vão ficar a vida inteira fazendo o trabalho de um cidadão comum. Mas todos nós somos políticos. A política entra em todos nós. A questão é estar sempre muito atento para aquilo que Deus quer de nós. Porque o maior perigo é Deus nos pedir uma coisa e no dia que isso nos for pedido, nós dissermos a Ele não, por uma miopia nossa, porque nós estávamos muito fechados nos nossos próprios projetos. Creio que é o que eu poderia dizer para vocês sobre esse tema. Professor, muito obrigado. Nós temos ainda muitas outras perguntas, né? Principalmente aquelas que chegaram depois que o senhor terminou a fala. A gente pensou, para esse momento,
uma divisão em grupos, porque nós sabemos que nós somos muitos, né? E não dá para ouvir todo mundo. Nos grupos, aí, em 30 minutos que a gente previu, é possível que a gente converse mais entre nós. Então, nós teremos alguns facilitadores e aqueles que fizeram perguntas e a gente não conseguiu responder nesse tempo curto, a gente pede que, no momento do grupo, também coloque essa pergunta para o grupo, né? E que seja um fomento aí para esse debate que é tão importante. Então, agora, todos e todas serão redirecionados para os grupos e vai aparecer na tela uma mensagem com a opção de clicar em ingressar ou join em inglês. Então, ingressar ou join. Aí precisa clicar nesse aceite, ingressar ou join para você entrar no grupo. Os grupos, eles vão durar 30 minutos. E em seguida, a gente vai retornar automaticamente aqui para a sala principal para os minutos finais. Tá bom?